Saudações! Já estava com saudade de vocês. Uma semana é uma eternidade quando a gente está fazendo algo que gosta, não é? Hoje nós vamos começar com o nosso programa Luz e Sombra, no seu 14º encontro, e lembrar a vocês que, por favor, façam o compartilhamento do vídeo, nos ajude a divulgar essa mensagem. É só quem está vivendo momentos de muita dor é que sabe a diferença de encontrar algo que pode ajudar, não é? Faça a sua inscrição, aperte o sininho das notificações e você vai estar ajudando a divulgar este conteúdo. No nosso 14º vídeo, o nome dele é A Saída. Que saída? A saída para esse confronto com a nossa sombra. Qual é o caminho, quais são as possibilidades para nós lidarmos com a nossa sombra? Podemos até usar de uma maneira mais coloquial, como remover o poder da sombra. Como remover o poder da sombra? Nossa sombra, ela só existe a partir das nossas escolhas. Eu acho que isso ficou bem claro, né, em todos os outros vídeos, porque são escolhas individuais e coletivas, né? As escolhas que nós fazemos quanto indivíduo e as escolhas que são feitas coletivamente, ou seja, um grupo familiar, uma cidade, o país, o planeta, né? São as escolhas que geram a nossa sombra. E me faz aqui pensar, nesse momento, da questão de gerar a sombra coletivamente. Nós temos a descrição dos espíritos em várias obras mediúnicas de várias religiões, que nós somos envolvidos por um campo, né, energético em nosso planeta chamado umbral. E o umbral é uma região de sofrimento, uma região escura, por isso que é umbral, né? Esse umbral não foi criado, por exemplo, por Deus. Deus não criou umbral para que nós passássemos por lá. Esse umbral é fruto das escolhas pessoais de todos nós, no decorrer de toda a nossa evolução, transformando essas escolhas em padrão energético. Então, todo umbral é fruto das escolhas da humanidade durante todos os tempos até o presente momento. Hipoteticamente, se nós vibrássemos, todos os seres encarnados e desencarnados, vibrássemos amor, o umbral deixaria de existir, porque a vibração é outra, né? Então veja que toda a sombra é fruto das escolhas que nós estamos fazendo desde antes. Também o umbral, né, as trevas, no sentido espiritual, também são sombras criadas pelo movimento do inconsciente coletivo, gerando esta região astralina. Mas e aí? Como remover o poder da sombra? A nossa sombra existe, já falei, a partir das escolhas. E quando nós estamos fazendo as nossas escolhas, nós temos que pensar que para escapar do visgo, né? Porque a sombra ela tem um visgo, ela nos amarra, né? Como eu disse no último encontro, a ilusão ela nos prende, então tem um visgo. Para nós eliminarmos, para nós podermos remover o poder da sombra, e a sombra é criada por escolhas, o que eu tenho que fazer? Escolher diferente. Escolher em direção oposta, porque se as escolhas que eu fiz me trouxe até aqui, porém gerou um traço de sombra e de dor, é simples, eu não tenho que me culpar por isso. Eu tenho que começar a fazer escolhas diferentes. Isso é para a vida de todo mundo, não é? Se eu paro numa altura da minha vida e vejo que a minha vida é uma projeção da minha sombra, eu tenho que mudar alguma coisa, eu tenho que começar a fazer alguma coisa diferente. Senão eu vou reproduzir absolutamente a mesma coisa com os mesmos resultados. Deepak Chopra, ele nos traz dentro do seu estudo, né, que é o efeito sombra, com mais 2 outros autores, ele nos traz assim 4 passos, seriam mais ou menos como 4 passos, que nos ajudariam a compreender melhor a sombra e também para escapar da força
da sombra, pegajosa da sombra. Então, uma das primeiras colocações que ele faz sobre isso é para que nós paremos de projetar. Todos nós projetamos, nós já falamos isso nos outros vídeos. Nós projetamos fora de nós o que está dentro de nós e aí nós responsabilizamos quem está fora de nós. E é muito interessante que isso é um processo que acontece naturalmente. Nós nem notamos que estamos fazendo isso. Não há como lidar com essa realidade sem lidar com a autoconsciência, ou seja, a consciência de mim mesmo. Por que eu faço determinadas coisas? Né? Por que essas coisas me movimentam? De onde vêm os meus sentimentos? Tudo isso eu tenho que fazer perguntas, né? Então a primeira fala de Deepak Chopra é: pare de projetar, porque a sombra nos diz para ignorar as nossas próprias fraquezas. A sombra nos conduz a ignorarmos o que carregamos dentro de nós, arremessando a responsabilidade para quem está por fora, não é? Para o outro, que sempre será, enquanto estivermos iludidos, sempre será o motivo da nossa queda, segundo a ilusão que a sombra promove em nós. Então, paremos de projetar. Vamos tocar a vida de uma outra maneira. Vamos, a partir de hoje, de agora, vamos começar a aprofundar em nós mesmos. Vamos aprender algo muito importante. Em filmes medievais, em filmes místicos, sempre que há um contato de um determinado sujeito que ajuda as pessoas e tal, e que ajuda pessoas que estão possuídas pelos demônios, eles sempre dizem assim, é quase corriqueiro. Para você derrotar o demônio, você tem que fazer com que ele fale o nome dele. É uma vamos dizer assim, uma das forças capazes de lidar com essa ação demoníaca. Então, aqueles que são os exorcistas e que lidam com essa realidade, eu estou falando no mundo onírico, né? Nos filmes de aventura, místicos, eles têm como objetivo que o demônio fale o nome dele para que ele possa finalmente ser derrotado. Façamos disso um ensinamento para a nossa própria vida. Nós temos demônios interiores e somos vitimados por eles, somos conduzidos por eles, porque justamente não damos o nome. Ou seja, qual o nome do sentimento que me movimenta em determinada ação? Enquanto eu não sei, eu serei vitimado por ele. Quando eu digo nome, eu digo nomeá-lo e compreendê-lo. Olha, isso aqui o fulano fez tal coisa e tal coisa, olhe para você mesmo, identifique o teu ciúme e diga para você o nome desse demônio. É ciúme. Estou sentindo ciúme. A partir daí o demônio se revela e você passa a começar, se tiver vontade, a ter poder sobre ele e escapar do visgo dessa sombra. Uma outra coisa interessante que Deepak Chopra coloca como um dos 4 passos, desprender-se. A maioria de nós vai pensar, tem que desprender-se dos bens materiais, né? Dos meus prazeres. Bom, também se fala disso, obviamente, para a nossa evolução. Mas é o desprendimento da negatividade. Porque quem é muito apegado também é apegado à negatividade, não é? A energia negativa, as coisas que nos atrasam, as coisas que nos prendem, as coisas que tornam deficitário o nosso processo evolutivo. Então é desprender-se da negatividade. Saia dessa onda de negatividade que te arrasta, que te ancora
nas piores vibrações dentro de si mesmo. Desprenda-se. Jogue para o universo, como a maioria diz, né? Tire essa dor interna de negatividade e jogue para o universo. O universo vai transmutá-la e devolver em bênçãos de otimismo, né? De luz, de força, de coragem. Desprenda-se da negatividade. Deepak Chopra apresenta um terceiro passo, que é abra mão do julgamento pessoal. O julgamento pessoal é, como eu já disse atrás, uma das alavancas para a nossa derrocada. Então, o julgamento pessoal tem impedido que nós enxerguemos a verdade sobre nós mesmos e sobre os outros. Toda emoção, ela pode ter uma função em determinado momento, mas o julgamento pode tornar danosa toda e qualquer emoção. Quando eu entro com o julgamento, eu torno toda emoção negativa. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Vamos falar da raiva. A raiva é um sentimento original, primordial, que gera emoções diversas. Se você, por exemplo, é afrontado por um conhecido, alguém que começa a questionar aquilo que você faz, sua profissão, e diz assim, olha, se você fizesse de tal jeito, seria melhor. Pô, você está muito antiquado, você está atrasado, você tem que fazer tal coisa. Obviamente você vai se sentir constrangido com isso e vai, na maioria dos casos, sentir-se enraivecido. Quando isso se torna um problema? Quando eu pego essa raiva e direciono ela para o sujeito que falou comigo. Aí pronto. Aí ela se tornou uma emoção negativa. E eu posso me aprender a esse padrão e não sair. Não só dele, mas começar a reproduzir esse padrão de raiva estigmatizada para outras pessoas, para situações, aí vai para objetos, para animais, de forma que nós ficamos presos nesse visgo. Mas eu posso fazer diferente. Aquela raiva que veio, que me mobilizou, eu jogo ela na resolução dos problemas que ele assinalou. Tipo, eu vou te mostrar quem é que não dá conta. Aí essa raiva se torna positiva. Ela é um elemento de progresso. Imaginem se os animais não sentissem raiva. Então, o leão ia atacar um elefante, né? O elefante ia ficar lá deitado, um grupo de leões atacando o elefante ia ficar deitado, porque ele não sente raiva, não reage, entendeu? A energia da raiva, ela pode ser canalizada para um movimento de transformação do panorama, assim como um animal atacado com a raiva se defende. Então, mudar essa conotação, né? Sair desse julgamento, porque nós vamos achar que toda emoção é negativa. E aí nós vamos ficar desanimados conosco mesmo, né? Reconstrua seu corpo emocional é a quarta parte do ensinamento de Deepak Chopra. Assim como nós temos um corpo físico, nós temos um corpo emocional. E as emoções negativas, elas vão drenando esse corpo emocional. Elas vão machucando o corpo emocional. E aí nós precisamos alimentar o nosso corpo emocional com emoções mais amenas, positivas, que tragam resultados de bom ânimo, vontade, reconstruir o corpo emocional. Nós temos que nutrir esse corpo. Ele é um corpo como outro qualquer, né? É um corpo que deve ser nutrido. A sombra, ela nos convenceu a culpar os outros e não nos responsabilizarmos. Nós manifestamos essa situação, se faz manifesta, em diversos movimentos da vida. Nós distorcemos a realidade porque a sombra nos impulsiona a distorcer a realidade, principalmente nas religiões, por exemplo, né? As religiões nos ensinaram com muita
com muita profundidade até, e com muita força de persuasão, nos ensinaram a ser culpados, mas não nos ensinaram a ser responsáveis. E há uma diferença quilométrica entre uma coisa e outra. O processo de individuação, que é nós sermos nós mesmos, né? E autonomia, e imaginamos isso num contexto físico-psíquico espiritual, ou seja, físico, mente e espírito, ele se dá a partir de dois movimentos essenciais. Então, o processo de individuação, né, autonomia, em nossa expressão fisiopsíquico espiritual, ele tem dois movimentos interessantes. Primeiro, nós temos que ressignificar o conceito. Eu não digo se é primeiro, se é conjuntamente, mas um desses movimentos é ressignificar o conceito. Então, ressignificar é dar outro significado ao conceito que eu tenho sobre alguma coisa e que me torna preso da sombra. E o segundo é transmutar a energia que gera esse conceito, né? Então, quando nós guardamos uma memória de algo muito pesado, dolorido, o que acontece conosco? Nós damos um significado para aquilo. Aquela situação que nós vivemos, nós damos um significado e como é negativo, não é? Então eu crio um significado negativo, esse significado negativo vibrando em mim em forma de energias mnemônicas de memória, ele gera um campo de energias também negativo. É isso que nos faz mal quando estamos perto de pessoas negativas. Nós lidamos com essa energia dele, não apenas com o conceito. O conceito já é difícil, as energias mais ainda. Então eu preciso mudar o conceito e preciso transmutar. Então eu ressignifico o conceito e transmuto as energias derivadas desse conceito. Isso é capaz de me libertar e gerar a transformação do ser. Todos nós estamos à busca de transformação. Nós agradecemos a todos pela presença, acompanhando-nos, né, pelo canal, e pedimos que vocês possam compartilhar esse vídeo, fazer a sua inscrição e apertar o sininho das notificações. Namastê!